Mais um desafio aqui na bancada. Dessa vez uma máquina de 6 pistas de fita cassete. É um Sansui WS-X1. Ele é um tape deck duplo. Pelo vídeo não dá para ter muita noção, mas essa máquina é enorme. Olha só o tamanho da minha mão, o tamanho da máquina. Fica aberta, bonitinha. Ó, traça, cheio de traça. Pedaço de plástico quebrado, vamos guardar. Mas olha só. Dá para mexer nela aberta, você consegue acessar tudo aqui. Uma beleza para fazer manutenção isso aqui. Bom, a princípio isso aqui tá travado no play. Precisa descer. Nenhum comando aciona. Eu vou checar os botõezinhos aqui, os switches, que sempre dão problema, esses tipos de switch aqui. Essa primeira manutenção vai ser isso aqui, trocar esses switches e ver se eles se respondem a comando de play, fast forward, rewind, ver se está transportando. Tá faltando um coisinho aqui, a mola, o coisinho e a presilha. O capistão roda, a máquina liga. Vamos lá, vamos começar os testes. Troquei esses botões para testar. Felizmente eles não são do mesmo tamanho do original, eles são bem pequenininhos. Não estou encontrando desse tamanho, talvez eu faça uma adaptação aqui. Coloco um shims para essa placa ficar um pouquinho mais alta e poder fechar e poder apertar. Mas rolou, ó, play. E stop. Aí vai ficar faltando esse bagulhinho aqui da fita para poder rodar direito. Por enquanto eu vou fazer um transplante, pôr isso aqui. Essa máquina ficou parada por anos e tem bastante marca de uso nela, batida, riscado e muita sujeira. Essa máquina estava muito suja por dentro. Olha como esse retorno ao zero é macio. Meu Deus. Canal 4 não tá mandando sinal bom. A parte da mesa tá ruim. Vamos ver o 6 se tá gravando. Vou trocar aqui, né? Canal 6 gravando, mas o 4 pode ser porque o sinal não tá mandando da mesa. Tudo indica que tá tudo funcionando aí, ó. Todos os canais gravando. Bom, algum dos defeitos dessa mesa é que o canal 4 da mesa não tá mandando nenhum sinal, né? Não tá tendo sinal na mesa. Esse aqui é o canal 4. E esses capacitorzinhos pequenos eletrolíticos dão problema. Dão bastante problema. Eu já achei um aqui do canal 4 que tá aberto. Provavelmente o problema tá aqui. Então vou fazer a troca. Esse capacitor aqui do canal 4, 401, tá dando lá na casa dos megas. Agora eu vou pegar esse aqui, o 201 do canal 2, mesma posição do circuito. Aí ele dá, ó, 100K. Solda fria. Olha só. Além de todos esses problemas aí que eu mostrei, o problema no canal 4 era o fader. O fader tava aberto, tava zoado. Então eu precisava trocar esse fader. Só que o eixo do fader original é bem longo. E os eixos do fader que eu achei compatível de tamanho, mas não era compatível desse eixo grandão aí que prende o knob. Então eu tive que fazer um transplante aí, botar esse eixo num fader novo. Aí eu tô limpando esse eixo aí, antigo e original, para ele ficar bom e eu botar num fader novo. E os knobs encaixarem direitinho, ficar na altura certa da máquina. Por sorte ele usa o mesmo tamanho padrão de fader, mas o eixo dele é maior. Aí eu peguei o eixo original, coloquei no fader novo. Agora vou instalar na placa. A fonte precisou de retrabalho total. Tinha muitos capacitores zoados,
transistores estourados, trilha rompida. Precisei refazer essa placa toda aí, troquei tudo dela. Conforme eu fui consertando as coisas, os defeitos iam aparecendo cada vez mais. Isso é um pesadelo, assim, para esse tipo de trabalho, porque você faz um orçamento, né? E você manda para o cliente. E a máquina vai apresentando mais problemas e dando mais trabalho. Para minha sorte, enfim, eu preparo os clientes, né, em relação a isso, porque são máquinas que não se vendem peças e é muito difícil fazer o reparo e até dar uma garantia, né? E por esses motivos, assim, de ser uma máquina, nesse caso, estava uma máquina mal cuidada, já tinha sido mexida, faltava parafuso, eu deixo um aviso prévio, assim, que pode ser que surjam outros orçamentos também, porque você vai consertando a máquina e descobrindo mais defeitos. Às vezes ela tá meio estável do jeito que tá e não tá funcionando direito. E você vai consertando e as coisas vão quebrando de vez, assim, vão dando problema. Ou, por exemplo, na fonte. Quando a fonte tá certinha, mandando as voltagens corretas, essa máquina começou a apresentar defeitos em diversos lugares, assim. Outras coisas estavam queimadas, reguladores ruins, enfim, entre outras coisas. Então, uma questão assim é se lidar com máquinas vintage e como cobrar por isso, né? Sempre um desafio. Mas dessa vez o cliente foi muito compreensível. Ele também mexe com máquinas antigas, só que com máquina de vídeo. Então ele sabia como que se trabalha nessas máquinas e foi super compreensível. Nessa máquina eu tive que fazer 2 orçamentos. Eu fiz um, e aí a máquina foi apresentando outros defeitos e eu mandei um segundo orçamento. Bom, depois do recap, a máquina começa a apresentar mais defeitos ainda. Tinha muitos curtos aqui, muita coisa torrou. Troquei bastante componente aqui na fonte, além dos capacitores novos. É sempre bom usar uma lâmpada em série na hora de ligar, porque ela pode acusar curto quando ela acende assim. Bom, o que tá rolando é o seguinte, tem um visor aqui que ele parou de alternar entre os dois modos de mostrar os canais 1 a 6 e os bus e efeito. Existe esse botão aqui, meter function, que não está alternando. E é exatamente este cabo que vai para o circuito desses VUs, desses medidores. Tanto que, se eu desplugar esse cabo e ligar, a lâmpada acende menos. Então, vamos investigar o que está rolando. As máquinas sempre guardam uma surpresa. Eu achei um outro lugar que estava, na verdade, botando em curto isso aqui. Agora voltou a funcionar. Que bom que voltou. Encontrei onde estava o defeito mesmo. É um cabo que está indo para cá. Muito assustador isso. A parte lógica da máquina. Minto. Este cabo aqui, ele está vindo para essa placa aqui. Alguma coisa está em curto aqui. Isso é bem melhor do que tá em curto aqui. Eu fui seguindo direitinho. Eu vi que tinha um fio laranja aqui, achei que fosse a mesma coisa. Mas ele sobe para cá. E alimenta essa placa, que é a mesma placa que tem a conexão, que faz a seleção do visor. Então vamos investigar o que está rolando. Bom, começar a investigar por que está tendo curto. Quando liga essa placa e essa aqui, por que está um pouco em curto quando liga os tape decks. E é isso. Vou desmontar um pouco, vou ver debaixo dessa placa
se ela me mostra alguma coisa que tá queimada, alguma coisa com uma solda fria. Então, vou começar a investigar por inteiro essa máquina aqui. Vamos lá, fazer uma limpeza também, uma geral. Olha como tava, tudo tava assim. Tudo tava com essa poeira. Consegui limpar grande parte, ó. Agora tá limpinho. Tirar isso aqui para limpar também e dar uma olhada. Depois de mexer da fonte ainda tá ruim a máquina. Vai ficando pior ainda. Vou ligar ela, ó. Lâmpada em série torando. Esse aqui funciona. Esse motor parou de girar. O capistão. Esse aqui tá rodando. Esse roda com força. Se eu dar um tranco ele vai, mas se eu segurar ele para. Vou testar rapidinho aqui o rewind. Não é bom ficar forçando o motor se ele tá travado ou parado. Vou ver se o motor de rewind funciona ou se dá o play, alguma coisa assim, para eu ver se os outros 3 motores estão funcionando. Vou ligar de novo. Vou ver se responde a play. Nada, não responde a nenhuma função. Aqui não tá respondendo nada, nenhum botão. Tá, esse lado aqui responde os comandos, mas está extremamente fraco. Também bem fraquinho. Então, vamos investigar. Provavelmente deve estar tendo algum problema aqui nessa placa. Ou algum transistor responsável pela força dos motores. Transistor de power. Então vamos lá investigar. Os comandos aqui ele acendem, né? Conforme está sendo feito, ó. Rec play, aí ele acende. Fast play, só o play, ele acende o play aqui, ó. Símbolo de play. Ele acende. Então ele está recebendo comando, só não está tendo força. Vou começar aqui pela fonte, vou trocar todos os transistores de power. Todos. Vamos ver o que acontece. Bom, eu vou ir ligando a máquina por etapas, um cabo de cada vez na fonte, pelo menos é tudo muito bem separadinho. Então primeiro eu liguei este, que eu acho que é responsável por esse pedaço aqui, e o motor voltou a funcionar, bem forte. Vamos ver se está respondendo aos comandos. Ainda não. Mas eu acredito por essa placa tá desligada. Então, e esse pedaço não tá em curto. A lâmpada não tá acendendo. Vamos continuar. Vamos ligar mais um. Esse aqui também não acendeu. E esse aqui é responsável por este painel. E eu acho que por essa placa de áudio aqui. Também não está em curto. Ainda não é dos comandos. Vamos ligar mais um. Eu acho que esse aqui vai dar curto. Esse aqui a lâmpada vai acender. Acendeu um pouquinho. Esse pedaço aqui vai para onde? Vai para cá, eu acho. Encontrei o ponto de falha, eu acho. Deixa eu acionar de novo aqui. Então, voltou a rolar aqui. Mas acho que tem uma solda fria aqui, ó.
conforme eu mexo o componente, ele para de rodar. Então, ai, essa placa vai dar trabalho. Sacar essa placa e checar esse transistor, mas eu acho que ele tá bom. Acho que só tá com a solda fria mesmo, ó. Conforme mexe nele, o negócio para de rodar. Olha ali a solda fria, ó. A perninha mexendo. Rompeu ali, ó. O ruim é que para virar essa placa aqui, tá tudo conectado nela. Tá muito difícil. Eu queria virar ela e ver se tem mais alguma coisa aqui. Solda fria. Dá um check nela, nos capacitores, nas coisas. Vou continuar tentando soltar ela aqui. E esse aí é eu, checando todos os pontos de solda e remontando a placa de novo. Beleza, estamos de volta. Ok, menos um problema. Agora vamos resolver os curtos que acontece quando liga este terminal na fonte e quando liga este terminal na fonte. Esse aqui é um 9.5 volts positivo e negativo para os amplificadores de áudio, ou outra coisa também que use aqui na parte de gravação. E aqui tá alimentando esta placa, onde tem o reverb, onde tem algumas funções especiais do solo e do reverb. Tem os canais auxiliares. Aqui uma placa de... meio que uma placa de mix de efeitos. Vamos ver o que tá pegando aí. Canal 5 não tá reproduzindo nada. Troquei amplificador, troquei capacitor. Tinha um capacitor ruim, mas continua não mandando o sinal da cabeça. E aí eu esqueci de olhar a última coisa mais importante que dá defeito, né? Os componentes ativos. Esse aqui é um relé. Fiz uma limpeza nele, né? Vou pôr a tampinha de volta. São essas caixinhas brancas aqui. E vamos ver se vai resolver. Canal 5 que não tem reprodução de fita. Esse aqui é um relé de outro canal, que ele tá sem tampa, né? Aquele que eu tô fazendo a tampa. Eu fui testar ele. Um lado, beleza, tá dando a continuidade que tinha que dar. Mas o outro lado não, ó. E era isso que tava rolando no canal 5 também. Então, eu vou limpar ele. Eu faço assim, ó. Pego um pedaço de papel, bem quadradinho. E aí eu limpo os contatos. Eu pego um pedaço de papel e limpo os contatos. Que é aqui que ele faz o chaveamento. Vai para um lado e vai para o outro. Esse bracinho aqui, ó. Pego um pedacinho de papel. Molho ele com limpa-contato. E eu passo aqui no contato. Faço isso. Faço do outro lado também. Tem que dar uma leve forçadinha para dar uma esfregadinha.
Agora eu vou fazer desse lado. Ó, esse lado ele tá aqui. Nada, eu ia falar merda. Vamos ver se recuperou a continuidade. Agora sim. Os dois com continuidade. Para finalizar, jogo um limpa contatinho aqui, uma gotinha só. E é isso. Agora é pôr de volta na máquina o relé. Bom, a máquina fica mais interessante nessa iluminação. E olha só, eu estava usando a minha fita de referência para testar a máquina. Só que ela é uma cabeça muito especial, né, de 6 canais. E o que eu achava que o canal 5 não estava funcionando, na verdade minha referência ela podia estar errada, né? Eu fiz alguns reparos no canal 5. Tinham capacitores ruins, e, enfim, fiz umas trocas. E ainda assim eu testei e não estava rolando. Aí eu decidi, peraí, acho que eu tô ficando meio maluco. Tô meio perdido nesse processo aqui. Remontei a máquina, deixei ela aberta assim, sem a carcaça. E vou gravar. Vou gravar os 6 canais e ver o que acontece. Porque a parte dos prés eu consertei. Troquei fader, troquei capacitor. Aqui também troquei todos os capacitores da parte de alimentação. E aí eu falei, vou fechar e vou testar. Né? Fiz outros reparos aqui, revisões, solda fria em vários pontos. Fiz uma revisão total em todas as placas. Aí eu fui gravar, me reproduzir. E tá rolando. Esse aqui é o canal 5 e 6, gravando 1 kHz e 10 kHz ao mesmo tempo. Precisa de um ajuste do BIAS, né, calibragem, para esses dois picos ficarem o mais iguais possíveis, né, para os agudos gravarem o máximo possível junto com os médios. E de ruído de fundo, também a máquina deu uma boa melhorada. Olha só, noise floor dela. Vou ligar o DBX agora. DBX, uma boa diminuída. Mas tá bem bom o noise floor dela. Antes estava muito forte, ruídos. Agora é só o soprinho, ó, só o sopro. Deixa eu aumentar aqui para exagerar isso. Tem que soar como mar. Se soar como mar, tá bom. Ó que som gostoso. Legal, vamos continuar os testes. Agora a máquina parou de dar play de vez. Roda aqui o carretão, mas não está acionando um solenoide que faz as cabeças subirem. Fui fazer uma leitura de 12 volts, que precisa dessa
para ativar os solenoides. Não tá mais chegando a 12 volts. Vou voltar para a fonte e ver o que está acontecendo. Provavelmente o transistor que regula e manda a amperagem de 12 volts parou de funcionar. Então vamos lá, voltar na fonte. Não está acionando mais o solenoide. Só roda o motor de play e solenoide que sobe e faz subir todo o transporte. Não funciona, nem aqui nem aqui. Bom, consegui fazer voltar. Quando eu plugo esse canal, tem alguma coisa que deixa em curto, que fica muito forte a lâmpada e perde toda a força aqui do mecanismo. Então eu acho que o defeito não tá aqui não, viu? Testei todos os transistores, resistores, transistores, tá tudo normal. Mas agora se eu ligar isso aqui, a lâmpada acende mais e ainda funciona, mas ele tinha parado de funcionar. Tá difícil, tá uma máquina intermitente, complicado. Vou deixar rodando aí e ver o que acontece. Vamos lá. Os motores estão até muito mais rápidos quando eu desplugo isso aqui. Antes o rewind estava bem cansado. Ó, como tá forte agora. Mais um fader zoado. Trilha rompida ali. Nas pontas ali, ó. Essa parte mais clara. Canal fader 1 de volta. Vamos pro próximo defeito. Bom, tô começando a remontar a máquina. Vou testar a gravação novamente. Eu tinha testado anterior e todos os canais estavam gravando e reproduzindo. E agora eu vou gravar, reproduzir e fazer uma calibragem já e ver se tá, e fechar a máquina, fazer um último teste com ela fechada e ver o que tá acontecendo, se terminei mesmo, se não terminei, e se não a gente volta, abre de novo. Mas eu acho que chegou esse momento de testar ela por inteiro montada novamente. Dei uma organizadinha nos cabos aí, para não ficar muito bagunçado. Prendi de volta o que estava preso. Bom, fechei a máquina aqui. Fazendo uma limpeza agora. Não sei se dá para reparar aqui. Daqui para cá foi limpo, daqui para cá não. Olha como tá encardido. Máquina remontada. E vamos para os testes. Reprodução dos 6 canais. Esse áudio foi gravado. Essa máquina. Outro deck também funciona simultaneamente. Você vê, esse aqui a velocidade é o dobro dessa. Aqui grava 9,5 centímetros por segundo. E aqui 4,5 centímetros por segundo. E olha como a máquina está silenciosa, ó. Bom, após a limpeza, máquina branquinha agora, ó. Tava encardida. Olha o quanto de sujeira que saiu dela. Fora que eu pincelei. Tava usando isso aqui para limpar o pincel. Mas tá bem melhor. Ó, por dentro. Bom, isso aqui foi trocado de componente nela, por enquanto. E outras coisas eu acabei jogando fora também. Agora eu vou fazer um procedimento de calibragem nela.
E se ela passar por esse procedimento de calibragem, né, do manual, a máquina está finalizada. Então vamos lá. Aqui gravando. Tô gravando 1 kHz e 10 kHz juntos. Dessa forma eu consigo ver o volume de médios e agudos. E assim eu consigo ir ajustando o bias dela, né? E o volume de gravação também. Isso aqui é a reprodução. Bom, tá bem próximo. Tá bem próximo mesmo da calibragem. Bom, agora a máquina tá dando um defeito bem louco para variar. Essas bobinas aqui tá dando algum pau. Ou é a placa aqui, ó. Tá, alguma coisa na placa tá solda fria, talvez. Uma coisa aqui tá solta. Bom, vamos investigar. Rapaz, o bagulho tá louco aqui, hein? Bom, consegui estabilizar a máquina de volta. E eu descobri uma coisa que eu não tinha mexido até agora. Tem uma caixinha ali, ó. Uma caixinha metálica. Aqui dentro tem um circuito de delay reverb. E é isso. Acho que é de delay reverb. Assim que eu despluguei isso, a máquina melhorou. Bom, eu despluguei essa alimentação que alimenta os relés, né? A máquina voltou, tá certo aqui 13 volts. E despluguei o reverb delay, que eu descobri que aqui dentro é um sistema digital bem chatinho, componentes SMD. Pelo menos a máquina já parou de apitar, já estabilizou. Eu vou plugar de volta essa placa e vou ver como tá a voltagem. Aí eu descarto isso aqui. Desligar a máquina, plugar, ligar. Vamos medir aqui se está chegando certinho 12 volts e meio. Aí um pouquinho mais, ótimo. Então essa parte aqui está boa. Realmente o que deu problema de vez foi o reverb. Circuito SMD, aí ferrou. Acho que tá tudo certo, deve ser alguma coisa de alimentação. Vou trocar todos esses capacitores eletrolíticos, checar esses transistores. Tem até um LED aqui, que loucura. Pelo menos a placa se solta. São duas placas, ó, uma na outra, em cima da outra. Parece que tem uma conexão aqui de alguns pinos. Embaixo já é componentes maiores, não são SMD. SMD é só essa parte de cima. E esse aqui é o chip de delay. Provavelmente é o chip de delay. Bom, encontrei um transistor queimado. Finalmente. 2930. Esse código é estranho, viu? Mas com certeza vai ter alguma equivalência. Vou achar. Achei o defeito, agora eu vou achar a solução. Vamos lá. Vou tirar os outros transistores e testar. E trocar os eletrolíticos. Capacitores trocados. Esses daqui da superfície maiores. Aqui eu não mexi nada, porque como o reverb está funcionando bem. E só esse componente está queimado, então eu troquei o que estava ao redor dele. Esses eletrolíticos aqui maiores.
Tô gravando o canal 1 e 2 e os outros é reprodução. Eles estão meio instáveis. Eu acho que é por causa da linha 12 volts que dá aquele bug maluco de som. Que eu reparei que quando acontece esse bug, a linha 12 volts chega tipo a 10, quase 10,5, 11 volts cai. Alguma coisa parece estar ruim aqui da linha 12 volts. Olha só. Canal 3 e 6 tá bem estável. 4 e 5, beleza. E esse aqui tá gravando. Mas quando reproduz sem gravar, que eu tô gravando e reproduzindo. Quando só reproduz, as coisas ficam estáveis. Desligar a entrada. Desligar a gravação. Olha aí. Só reproduzindo fica estável. Olha só o Oi Flutter. Velocidade constante, ó. 3.000 Hz. Uma micro variação. O Oi Flutter. Bom também. Troquei o pinch roller. Esse aqui é o original. Coloquei um novo. E diria que o deck B já está finalizado. Diria que a máquina está finalizada. Agora é ver se ela vai segurar. Não vai bugar de novo do nada. Olha só, os decks respondem a comandos independentes. Canto da play, aqui pode fast forward. Pode pausar, pode voltar. Tá uma beleza. E travou. Deck B travando ainda. É complicada a situação aqui. Esse aqui é o motor, essa é a polia. Vê que ela tá rodando livre, então o problema não é nada aqui. Já desmontei essas engrenagens, lubrifiquei de novo. Com certeza é a correia. Essa aqui é a correia original. Vejam que ela é bem uniforme, ó, perfeita. Por isso que eu coloquei ela. Porque as correias antigas são muito bem feitas. As originais são... As novas que se fazem na China são muito ruins. Muito ruins. Olha como elas são meio tortas, ó. Vou instalar essa aqui. Essa aqui tá medindo 97 milímetros. Essa aqui é de 90. Vou deixar um pouco mais apertado para ter mais tração. Acho que vai ser bom. Só nesse caso que eu usei uma correia menor, porque o sistema estava travando e tava precisando um pouco mais de tração para fazer o deck B rodar. Mas isso afeta muito no Oi Flutter. Você tem que usar o tamanho exato da correia. Tem que medir a correia velha e usar o tamanho exato dela, ou muito próximo. Nesse caso ela era 7 milímetros menor, no caso 14, porque é 7 milímetros dobrada. 14 milímetros menor que a outra. Então é bastante coisa assim. E o deck voltou a rodar bem, mas o Oi Flutter ficou alto. Um abraço. O Oi Flutter não tá legal. Muito alto.
De fábrica tem que ser 0.1. Esse deck aqui tá com 0.2, 2.3. Bem forte. E essa correia mais apertada, correia mais estranha, da China. O flutter da máquina aqui, baixíssimo. Esse aqui, deck A. Olha só. O flutter bem baixo. Todos os canais reproduzindo, gravando, né? Aqui do deck A. Acabei de gravar tudo aqui, zerei a fita, gravei esses 6 canais agora e reproduzindo eles um por um. Bom, conversei com o cliente sobre o deck B, que eu não consegui um resultado satisfatório. Falou que para ele não era tão importante o deck B. E eu fiquei 3 meses nessa máquina, foram 3 meses de luta, por isso que um vídeo bem longo. E eu decidi mandar de volta a máquina, né? Eu tava com 6 canais gravando, já o deck A principal, toda a mesa funcionando, e o deck B não ficou do jeito que eu gostaria. E aí eu entreguei a máquina de volta, né, com a garantia. Se acontecer alguma coisa, a pessoa pode retornar para mim. E também para ele ir testando, usando a máquina, porque eu não estava com tempo de ficar testando muito. Então eu devolvi a máquina para ele ir usando, também relatando defeitos que se aconteceu ou não, né, para ele ir usando bastante. E, enfim, trazer de volta aí na garantia, com certeza, para ir resolvendo coisas que podem acontecer, ou se foi algum defeito que eu achei que resolveu e não resolveu no fim, né? Então é isso, é um processo que, uma máquina que foi uma parceria, assim, com o cliente. Ele acreditou no meu trabalho Estourar tudo aqui, mas certo no a gente reverb está fazendo também. esse processo junto também, né? Então é isso. Provavelmente vai ter uma parte B. O cliente já me retornou que tá rolando um feedback, parece aí, no canal 6, que era um canal que tava dando um defeito, que parece que eu não resolvi. E temos algumas suspeitas do que pode estar acontecendo no deck B. Então aguardem aí o próximo episódio dessa máquina, dessa saga que ainda não tá 100%. Não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto de entregar a máquina. Quero o OE Flutter baixo, que nem no canal, no deck A. O deck A ficou uma uva, ficou uma delícia. Tá gravando muito bem a máquina. Mas o deck B não ficou legal ainda. Ainda não tá 100%.